vamos estudar o capítulo de João. Vamos para a Bíblia em João, capítulo 14, versículo 10. João, capítulo 14, versículo 10. Ok? Tá bom? João 14, 10. Vamos lá? Bora estudar? Vamos lá. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crês tu, diz Jesus para os discípulos, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Olha a promessa de Jesus, hein? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores ainda que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha a promessa que Jesus fez, dizendo que quem realmente crê nele vai fazer coisas muito mais incríveis do que ele próprio fez. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele afirma 2 vezes que faria aquilo que a gente pede no nome dele. Mas vamos entender como é que esse pedido é feito, né? Se me amais, guardais os meus mandamentos. Uau! Esse é um dos trechos da história de Jesus, na minha opinião, mais impactantes. Isso aqui, assim, dá um seminário mega ultra profundo, né? Só esses versículos aqui que eu li para vocês, né? Esses 5 versículos que eu li para vocês, cada um deles. Você vê que aqui Jesus ele faz uma promessa mediúnica e de capacidade incrível de realização. Porque ele fala que a gente poderia fazer aquilo que ele fez e muito mais. E, obviamente, ele fez questões incríveis do ponto de vista mediúnico, mas ele impactou o coração humano. E se ele prometeu, ele deve estar tentando dizer alguma coisa com isso, obviamente. Ele diz que tudo aquilo que a gente pedir a ele, a Deus, em nome dele, nos será concedido. Mas ele começa falando o quê? Que nós temos que crer nele. E aí começa a história toda. O que é crer em Deus, em Jesus? O que é pedir a Deus e a Jesus? Como é que isso funciona, né? O que o mundo espiritual nos diz? Gente, é óbvio que muita gente fala assim, eu creio em Deus, né? Eu rezo todo dia, eu faço as minhas orações, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu vou no centro. Né? Agora teve a pandemia, algumas pessoas não estão indo, tem coisa que ainda está fechada, fala, não tem problema. Eu rezo na minha casa, eu medito todo dia, eu leio livros. Então a pessoa tem, digamos, um ritual, né, de contato com ensinamentos sagrados, o que é muito importante. E na cabeça dessa pessoa, simplesmente isso é crer. Não, eu creio em Deus, sim. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Vai com Deus, meu filho. A pessoa fala, Deus, obrigado. Pois é, gente, mas esse crer que Jesus se refere, não é esse crer que a gente acredita normalmente. Porque esse crer que a gente acredita é um crer do intelecto, né? É um crer do, não, eu acredito que existe. Tá, mas isso não quer dizer nada se você não viver a sua crença. O que faz com que o nosso crer se torne uma transformação é exatamente a aplicação na nossa vida e o impacto de mudanças que isso traz. Então, crer em Deus, em Jesus, não é orar com a boca, é orar com a vida. É crer com a nossa forma de viver. Não são as palavras soltas ao vento que vão ter a vibração superior de mexer com o fluido cósmico universal, né? E, consequentemente, mudar estruturas físicas, materiais, existenciais na nossa vida. Então, esse é um ponto muito grande, né? Porque muita gente fala assim, mas olha, eu perdi minha fé porque tem 20 anos que eu vou na igreja, 30 anos que eu faço não sei o quê. Então, na cabeça da pessoa, a repetição de alguns hábitos que são importantes é o suficiente para crer. Não, não é.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, até o oposto, né? Tem gente que é analfabeto e crê mais do que eu e você que estamos aqui estudando, lendo livro. Porque a fé da pessoa transforma a vida dela. Ela é tão conectada na forma dela de viver, respeitando a natureza, os animais, as pessoas, né? Passando por dores, dificuldades com sabedoria, que mesmo sem saber falar direito, né, o idioma que ela eventualmente fale, mesmo sem ler livros, sem nada, ela vive uma vida tão robusta, tão linda, que a vibração que ela emite é extraordinária. Você acha que ela não crê mais em Deus do que necessariamente alguém que só lê e não vive? Entendeu? Então começa a analisar isso. Você tem essa onda de falar, mas eu rezo muito, não acontece muita coisa comigo, não. Então não é só rezar que funciona. E aí Jesus continua, né, dizendo, ó, que pedires em meu nome vos será concedido. Mas é a mesma coisa. Aí muita gente acha que pedir é isso. Não, mas eu estou rezando todo dia, estou pedindo, oh meu Deus, eu quero um emprego. Oh meu Deus, eu quero uma pessoa especial para mim. Oh meu Deus, eu quero... Mas a pessoa pede com medo de não receber, acha que não merece, pede, mas tem dúvida se isso realmente vai ser útil ou não vai ser útil. Então a gente precisa entender que existe uma conexão de entrega, né? Isso faz uma diferença muito grande. Pedir a Deus não só com as palavras, com a alma. Tem uma história linda que eu queria contar para vocês do Chico. Em determinado momento, o Chico já morava em Uberaba, já mais idoso, né? Quase 70 anos, ele ainda sofreria infarto, né? Teria problemas físicos muito graves. O Chico sempre tomou remédio controlado. E em um determinado momento, um dos seus médicos recomendou para ele, me falha a memória, o doutor Eurípides Tarran recomendou para ele um medicamento que ele precisava tomar. Esse medicamento era importante, só que ele não achava em lugar nenhum, né? Era um medicamento complicado. Procurou num lado, do outro e nada. E ele preocupado, né? Porque fisicamente, como ele estava às vezes comprometido, ele não conseguia trabalhar. Gente, o nível de consciência do Chico era muito interessante. O Chico ele vivia numa consciência de doação tão grande que a felicidade dele era doar. Então ele não pedia coisas por si, ele queria estar bem para os outros, que é a vibração do amor. Por isso que a gente aprende que quando a gente cuida da gente só para a gente é egoísmo. Mas se você cuida de você para que você esteja melhor para amar mais, isso é generosidade. E o Chico vivia isso. Então, olha que interessante. O Chico ele tinha um hábito, né, de escrever para algumas pessoas. As pessoas mandavam mensagens para ele e ele respondia as cartinhas que recebia. Os amigos ajudavam a responder as cartas. Me falha a memória que os domingos de manhã era o dia que ele respondia as cartas, né? Milhares, imagina que loucura, que difícil devia ser, para que ninguém ficasse sem resposta. Na medida do possível, ninguém ficasse sem resposta. E aí, muitas vezes, ele mandava telegrama. Lembra do telegrama? Lembra do telegrama? Né? Faz tempo isso, né? Quando chegava um telegrama em casa, a gente tremia na base, né? Ou era uma notícia muito ruim, ou era uma notícia muito boa. Lembra disso ou não? Eu, criança, telegrama, quando chegava em casa, eu ficava esperando, a gente muito pobre, né? Aí a minha avó, minha vovó Carmelita, mãe da minha mãe, ela costurava, ela era costureira. Então ela costurava umas roupas, e aí quando as roupas ficavam prontas, ela fazia um pacote, botava no correio, lá em Pernambuco, e a gente mudou demais. Então, quando chegava, aí tinha um telegrama, né? Falando, olha, tem uma encomenda para você. Nossa, eu ficava lá expectativa, né? Era para minha mãe, obviamente. Assim, não, o que será que a vovó mandou, né? Aquela coisa do qual a roupa que eu vou ganhar, né? E a gente vestia, porque meu pai mal ganhava para a gente poder comer. Então, quando a vovó podia, né, costurar e mandar as roupas, isso fazia diferença. Eu lembro do telegrama por causa disso. Mas então o Chico mandava os telegramas. O Chico mandava os telegramas. E aí ele teve uma ideia. Ele falou, peraí, eu vou mandar um telegrama para Jesus. Eu estou falando com Jesus, eu vou mandar um telegrama para Jesus. E ele começou a rezar, conversando com Jesus. Você olha, Senhor, eu estou precisando tanto desse remédio aqui, o médico disse, eu estou procurando e não acho. Eu não sei se é possível. Tem como o Senhor me enviar esse remédio? E aí o Chico orou com tanta fé, e ele sim tinha fé, não pelas palavras bonitas, mas pela vida que ele professava. É diferente, né? A vibração é outra. A vibe é outra. E aí passam uns dias e chega um pacote, olha que interessante, sem remetente, do Rio Grande do Sul, na casa do Chico, com o remédio. E o Chico ficou encantado com aquilo. Veja, Chico, que estava acostumado com tantas coisas fora do padrão, ficou encantado.
em receber o remédio que ele já tinha procurado de todas as formas e não tinha achado, depois de mandar um telegrama para Jesus, né? E recebe o remédio. Mas ele começa a ficar preocupado. Muito interessante, né? Ele começa a ficar preocupado. Porque ele queria saber quem que era a pessoa para agradecer. Nisso, Emmanuel aparece para ele. E ele fala assim, Chico, o que aconteceu, Chico? Eu falo assim, olha, o senhor se lembra daquele remédio? Eu estava precisando muito que o doutor me passou. Eu mandei um telegrama para Jesus. E o senhor acredita que eu recebi o remédio? Mas mostrou a caixinha. Mas tá vendo, essa caixinha não tem remetente. Eu queria agradecer, mas não sei quem eu agradeço. Aí Emmanuel chega para ele e falou assim, Chico, quem foi que você pediu o remédio? Jesus. Então, agradeça a ele. Agradeça a ele. Ele te ouviu. Olha que lição profunda, né? Quando a gente vai, sei lá, sabe, transcendendo a nossa velha forma de viver, a gente vai aprendendo a fazer coisas incríveis. E às vezes você olha o que eu estou te contando e fala, mas isso era o Chico, eu não sou o Chico. Não, gente, não tem nada disso não. Deus ama todos em igualdade de condições. Eu tenho certeza absoluta que você deve ter alguma história para contar. Absoluta. Eu tenho certeza absoluta que você deve ter alguma história de alguma oração que você fez, um pedido que você fez numa época da vida para você ou para outras pessoas e você recebeu. É porque a gente esquece, né? A gente tem o hábito de lembrar das dificuldades. A gente tem o hábito de lembrar daquilo que a gente não recebeu, porque por vezes não era bom para a gente receber. Mas a gente se esquece de quanta coisa a gente recebe, não é? Na oração, no dia a dia. Agora é lógico, né? Tudo isso assim é potencializado quando há uma entrega da alma, você concorda? Na nossa forma de viver. Então imagina o seguinte, imagina uma pessoa que ela passa a vida dela toda desconectada. E ela só vai rezar ou só vai conversar com Deus pedindo para ela, por um familiar, por alguma coisa. Tipo assim, já fiz de tudo. Claro que o Senhor da vida escuta, porque ele é pai, é mãe, ele conhece a gente, mas e o mérito? Então, eventualmente, existe a misericórdia divina, a intercessão, até para ver se aumenta a fé de um sujeito que não tem vivido bem a sua vida? Existe. Mas não é a regra. A regra que Jesus ensinou não é essa. A regra é: viva a sua vida da melhor maneira possível. Sabe? Mande um telegrama constante para o Cristo, na sua forma de viver. Lembra? O bicho pegou, chama o sócio. É essa maneira de viver. Sabe? É essa construção, gente, que está ao nosso redor, que nos auxilia a ir além das nossas dúvidas, dos nossos medos, para nos ajudar. Isso faz sentido? Faz. Porque pensa assim, dias difíceis, todo mundo passa. E para você chegar nos dias bons, você tem que suportar e passar pelos dias difíceis. Se você desistir no dia difícil, você não vai chegar no dia bom. Você vê que é interessante, né? Infelizmente, aqui em Minas Gerais, nós tivemos chuvas terríveis. Um monte de gente desabrigada, muitas perdas enormes de vários níveis, né? Minha família foi diretamente afetada também, como várias outras foram. Na Bahia teve essas chuvas também, acho que Tocantins, vários estados brasileiros, normalmente, né? No final do ano isso acontece em vários estados. Mas agora tá sol. Tá sol. Lá fora, tá sol. Hoje eu tive que ligar o ar aqui, tá quente. Eu tá transpirando. Mas até outro dia parecia que era um dilúvio que nunca mais ia parar de chover. Quer dizer, imagina a pessoa, onde eu quero chegar. Imagina a pessoa que eventualmente abandonasse a vida ou desistisse porque não gosta de chuva. Não teria chegado hoje, no dia do sol. Presta atenção nisso. Às vezes você passa, né, uma dificuldade gigantesca na área afetiva, né? Teve uns quiprocó danado, uns tribufu que cruzou teu caminho aí. Ou você foi tribufu na vida de alguém. Sabe, foi aprendendo, e de repente você fala, mas eu não vou desistir do amor, eu não vou desistir de ser uma pessoa correta, sabe? Eu não vou desistir. E de repente, pum,
Você encontra o companheiro, a companheira, enfim, a experiência, né, que a sua alma precisa e vive algo lindo e maravilhoso. Olha como isso é profundo. Concorda? Olha como isso é profundo. Mas para você chegar nessa experiência profunda, você teve que passar pelos dias difíceis. Às vezes você está numa dificuldade, desemprego, trabalho entra, trabalho sai, sabe aquela loucura toda? Mas se você não desistir, muitas vezes lá na frente, você vai ser contratado por alguém, ou você vai encontrar um emprego legal, você abre uma empresa e melhora a tua vida financeira, mas você tem que passar pelos dias difíceis para chegar nos dias de sol, vamos chamar assim. Não é? Saúde é a mesma coisa. Você vê quantas vezes a gente está com um problema de saúde grave. Nossa, vai no hospital, enfrenta fila, faz exame que dói, fura, toma injeção, né, picada de tudo, né? E aquela loucura toda. Às vezes compra um remédio, não pode, remédio é caro, passa pela dor, é cólica, é dor no canto, depende, né, do problema que a pessoa tem. Tem medo, será que vai dar certo, não vai? Mas você acredita, você fala, não, Deus está comigo, eu vou vencer, meu Deus me ajuda. E você não desiste. Até que, de repente, ou você encontra alívio ou até cura. E aí você olha para trás e fala, graças a Deus eu não desisti. Não é? Eu conheci algumas pessoas que passaram por tratamentos de câncer. E graças a Deus fizeram quimio, fizeram rádio, tiveram as dificuldades típicas, perderam o cabelo, tiveram dificuldades, vomitavam demais, mas estão no processo de remissão linda. A pessoa fala, graças a Deus eu não desisti. Eu passei por isso. Quer dizer, para você chegar num dia bom, você vai passar por dias difíceis. Eu e você vamos. Não é? O que o Evangelho está trazendo para nós é o apoio para a gente passar pelos dias difíceis, para a gente merecer os dias de luz. Então o Evangelho, ele tira da gente o medo dos dias difíceis. Você está entendendo? Então o que Jesus está contando para nós nesse trecho do Evangelho de João, quem chegou agora, eu estou estudando hoje João aqui, ó, João 14, do versículo 10 ao versículo 15, é isso. É a gente começar a se conectar de tal forma com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, de maneira que nos dias difíceis a gente esteja ainda mais conectado com a nossa fé. Às vezes dá vontade de desistir, claro que dá. Não vou desistir, suicidar. Não, às vezes desistir. Às vezes você, vou desistir desse trabalho. Vou desistir desse meu filho. Sai. Você vai desistir desse casamento. Vou desistir desse tratamento. Entendeu? Desistir. Às vezes você está tentando um concurso, uma coisa que você quer. Não vou desistir. Calma. 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 Não deixe os dias difíceis interferir na sua visão da vida. Tudo é sagrado, gente. Tudo é sagrado. Você entende isso? Tudo é sagrado. Quando a gente tem o olhar sacro para todas as coisas, a gente começa a ver o sagrado em absolutamente tudo. E isso que vai fazer uma diferença gigante na nossa existência. E às vezes a gente acaba esquecendo de perceber isso, né? Cuidado, para você não focar demais na sua dor e esquecer de ver a sua luz. Manda um telegrama para Jesus. Hashtag chama o sócio. Eita, meus amigos. Esse evangelho, ainda mais dia de hoje, né? Que é de tratamento à distância. É muito especial, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos chamar o sócio, né?